E fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre 5 jogos em que o Corinthians precisou se superar com 2 jogadores a menos. Pois é, sabe aquele jogo que o Corinthians conseguiu um empate heróico ou até uma vitória sensacional com 2 a menos? Pois é, eu vou trazer 5 jogos desse tipo aqui no vídeo, tá? Incluindo clássicos, pois é, eu vou trazer alguns clássicos aqui pra vocês, beleza? Então, partiu pro vídeo, 5 jogos em que o Corinthians precisou se superar com 2 jogadores a menos. Bora conferir! E o primeiro jogo que eu trago para vocês aconteceu no ano de 2006, jogo pelo Campeonato Brasileiro, rodada 23, São Paulo e Corinthians se enfrentando no estádio do Morumbi. O Corinthians estava brigando para não cair para a Série B, o São Paulo disputando o título brasileiro, né? Tava na liderança o São Paulo, que tinha um dos melhores times do Brasil naquela época, né? E o Corinthians, que foi a campo naquele dia com Marcelo, Eduardo Ratinho, Marinho, Betão, César, Magrão, Carlos Alberto, Roger Flores, Amoroso, Marcelo Matos e Rafael Moura. O técnico era o Emerson Leão. Pois é. E aí o Corinthians teve 2 jogadores expulsos, né? Justamente os laterais, o Eduardo Ratinho e o César foram expulsos. Aí o Corinthians teve que se segurar contra o São Paulo fora de casa. São Paulo liderando o campeonato, o Corinthians brigando ali para não cair e a gente conseguiu segurar o 0 a 0 até o final. Então, confira aí como foi São Paulo 0, Corinthians 0 pelo Campeonato Brasileiro de 2006. César também vem fazendo a sua estreia. O César tentou o drible, perdeu a bola, aí fez a falta, tá expulso! Está expulso de campo César, com menos de 5 minutos de jogo. O Fabão é quem está mais perto, o Thiago ficou isolado, escorregou na vontade o Rafael e aí o Eduardo pegou pesado. Olha lá, pegou pesado e está expulso. Pegou pesado e está expulso de campo o Eduardo. Os jogadores do Corinthians vão para cima do árbitro, o Leão entra em campo, tira o Betão, tira o Magrão. Vai embora o time do... Olha o time do Corinthians, a bola sobrou para o Rafael, vai fazer o gol. Rogério! Numa escapada! Deixa o Rogério louco da vida. Carlos Alberto ficou no chão, mas já está se levantando. Enquanto isso, o Thiago se manda pela direita. Toca a bola para o Leandro. Leandro abriu para o Danilo. Passa o Júnior. Leandro rolou para o Júnior. Pela esquerda faz o cruzamento pelo chão. Tadeu, Marcelo. Em 2. Instrução ali para o Renato e para o Rosinei, o Leão. Cruzamento do Júnior. A bola vem pelo alto. Sobe Tadeu. Toca de cabeça. Ela vai embora pela linha de fundo. Beliscando a trave do goleiro Marcelo. Intervalo mudou. Vamos ver o ataque do São Paulo só com o Danilo. Ajeitou, bateu pro gol. Ela explode na trave. Voltou. Danilo ainda briga por ela. E o juiz vai dar o toque de mão do Danilo quando ele brigou pelo rebote. Augusto Silva e o Domingão do Faustão. Olha o Rafael Moura. Deu um chapéu no Alex e bate pra fora. E o próximo jogo que eu trago aqui para vocês também aconteceu no ano de 2006, dessa vez pela Libertadores, jogo pela 5ª rodada da fase de grupos, e o Corinthians enfrentou a Universidade Católica do Chile, lá em Santiago, no estádio San Carlos de Apoquindo, né? E o Corinthians conseguiu uma vitória sensacional no Chile, pois é, e de virada ainda, porque o Corinthians saiu perdendo da Católica e aí apareceu Tevez e Nilmar para fazer os gols aí do Corinthians, né? O Corinthians que foi escalado naquele dia com Johnny Herrera, pois é, quem lembra dele no gol? Coelho, Wendel, Betão, Gustavo Neri, Mascherano, Marcelo Matos, Ricardinho,
Carlos Alberto Tevez e Nilmar. O técnico era o Ademar Braga. Pois é, e o Corinthians conseguiu com esse time vencer a Católica. Porém, 2 jogadores foram expulsos no segundo tempo, o Wendel e Gustavo Neri, né? O Wendel, que era um volante e nesse jogo estava improvisado de zagueiro, e o Gustavo Neri era um lateral esquerdo e os dois foram expulsos. Mesmo assim, o Corinthians conseguiu segurar uma grande vitória lá no Chile por 3-2. Então confira aí como foi Universidade Católica 2, Corinthians 3 pela Libertadores 2006. Sai o cruzamento, fechado, Johnny Herrera. Gol! É do Universidade Católica. Quinteiros. Aqui vem Corinthians, Tevez bateu, vai entrando. Gol! É do Corinthians. Carlos Tevez. O Corinthians empata o jogo com Carlitos Tevez. Mais um lançamento para Carlitos. Vem Tevez, dominou, olha a virada, Tevez tocou, Nilmar faz. Johnny Herrera quase no meio do gol, Arruê bateu. Gol! É do Universidade Católica, Arruê. A bola tocou na barreira. Marcação é forte, mais uma camisa puxada. Tá complicado, Conca vem pra cima, o Betão impede a chegada do Dario Conca. Vamos ver a cor do cartão. Primeiro minuto do segundo tempo, o Wendel expulso. Sai a tabela, Carlos Alberto na entrada da área, faz o toque de uma condição legal, o Nilmar bateu! Gol! Quase 25 minutos no segundo tempo. Juiz manda voltar. O Rubio com Marcelo Matos, vamos ver o que houve. Sobrou um cotovelo também. Parecido com o lance do Wendel. E o Gustavo Neri foi expulso. Não pode ser expulso por reclamação. O Gustavo Neri que está querendo jogar a Copa do Mundo. E o próximo jogo, meus amigos, é outro clássico que eu trago aqui para vocês. Um clássico que aconteceu aí recentemente. E eu tô falando de Corinthians e Palmeiras pelo Brasileirão 2026 na Neoquímica Arena. Pois é, o Corinthians segurou um empate heróico com a porcada, né? O Corinthians, que foi escalado com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielli, André, Breno Bidon, Garro, Kaique e Yuri Alberto, né? E o Fernando Diniz já era o técnico do Corinthians. E aí o que aconteceu, né? O André e o Mateuzinho foram expulsos aí na partida e o Corinthians precisou aí segurar o 0-0 até o final com 2 a menos. E o mais curioso é que a chance mais clara do jogo foi do Corinthians, com o Yuri Alberto. Ele ficou na cara do Carlos Miguel e ele conseguiu perder o gol. Cara, se o Yuri Alberto faz aquele gol, sei não, hein, cara. Mas enfim, o Corinthians, mesmo com 2 a menos, conseguiu segurar o 0-0. Então confira aí como foi. Corinthians 0, Palmeiras 0 pelo Campeonato Brasileiro 2026. Após revisão, foi identificado que o jogador de branco faz um gesto obsceno para seu adversário. Portanto, a decisão final é cartão vermelho.
identificado uma conduta violenta do jogador de branco. A decisão final é cartão vermelho direto. E agora, galera, vamos para o ano de 2011, jogo pelo Campeonato Brasileiro. Pois é, campeonato que o Corinthians foi campeão, né? E um jogo importantíssimo na campanha do Pentacampeonato Brasileiro aconteceu na rodada 20, pois é, a primeira rodada do segundo turno. O Corinthians enfrentou o Grêmio no Pacaembu e conseguiu uma grande vitória por 3-2, pois é, e teve dois jogadores expulsos, o Edenilson e o Liedson, pois é, os dois foram expulsos. O Corinthians, que naquele jogo foi escalado com Júlio César, Alessandro, Chicão, Paulo André e Ramon, Ralf, Edenilson, Paulinho e Danilo, Emerson Sheik e Liedson. O Tite era o técnico do Corinthians, e aí o Edenilson e o Liedson foram expulsos, e aí o Corinthians precisou segurar o 3-2 até o final, pois aí conseguiu, e foi uma grande vitória ali na campanha do título brasileiro. Então confira aí como foi: Corinthians 3, Grêmio 2 pelo Campeonato Brasileiro 2011. O Chicão, o capitão do time, é autorizado. Partiu para a bola, lá vem ele, pé direito na bola, paradinha, batida! Gol! Chamando a atenção, agora sim a autorização está dada. Quem virá? Douglas ou Marquinhos? É o Douglas, a bola passa pela barreira, golaço! Gol! De novo, aumentando para o Vasco. Vasco 3, Ceará 1. Esses gols nós vamos mostrar tudo para você já já. Alessandro sentiu, toque errado do Jorge Henrique, mas chegou no Paulinho, foi para dentro da área, batida. Gol! A virada de jogo para o Jorge Henrique. Olhou lá para o meio da área, vem cruzamento. Olha o domínio, a tentativa do Liedson, tocou para dentro, a batida! Olha o Corinthians roubando de novo aqui atrás. Emerson chega ajudando por ali o escudeiro, mas a bola espirrou. Vai no Edson. Chegou a de Carlos. E o juiz vai marcar o quê? Vai dar falta ali do jogador do Corinthians. Vai expulsar o Liedson. Vai expulsar o Liedson. Liedson acabou de levar o amarelo. Recebe um segundo por esta falta na interpretação aí do André Luiz de Freitas. Esse é o lance, ó. O jogador do Grêmio, Ed Carlos, está dividindo. O Liedson está chegando. O árbitro deu falta dele. O Douglas vem bater o escanteio lá pela direita. O Corinthians está inteiro dentro da grande área. O Grêmio também vem. Olha a batida de Carlos, desviou. Gol do Grêmio! Tem um jogador do Corinthians caído ali. Vai ter alteração no Corinthians, né, Cereto? Sai o Edenilson para a entrada do Wallace, zagueiro, camisa 25. É a questão da bola na área, a qual o Noriega se referia. O Tite observava isso antes mesmo do Corinthians. Ih, tem cartão vermelho ali. Alguém foi expulso ali. Quem foi? O Ralf? Não, o Edenilson. Edenilson foi expulso? Tava demorando para sair. Já tinha cartão amarelo, recebeu o segundo. Tá expulso de campo. O Edenilson recebeu o cartão lá no final do primeiro tempo, aos 39. E agora está expulso de campo. Demorou demais, fez cera demais. Está expulso de campo o Edenilson. Se complica de vez a vida do Corinthians. E bom, meus amigos, chegamos ao último jogo aqui do vídeo. Vamos para o ano de 2024, Campeonato Paulista, Palmeiras e
Corinthians na Arena Barueri e o Corinthians conseguiu um empate heróico nessa partida. Pois é, o Corinthians que foi escalado com Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Caetano, Ranieri, Fausto Vera e Garro, Wesley, Yuri Alberto e Romero, né? O técnico era o português Antônio Oliveira, né? E olhem a história desse jogo, né? Prestem atenção. Primeiro, o Palmeiras abre 2-0. O Corinthians diminui para 2-1 com o Yuri Alberto, né? E aí o que acontece depois disso entra para a história, né? Primeiro, o Cássio é expulso, né? Ele faz uma falta fora da área e acaba sendo expulso. Só que aí o Corinthians já tinha feito todas as substituições, então não podia colocar um goleiro no lugar do Cássio. E aí o Gustavo Henrique, um zagueiro, acaba indo pro gol. Aí depois disso, o Yuri Alberto, ele sofre uma entrada dura de um jogador do Palmeiras e ele acaba saindo de maca. O Yuri não consegue continuar no jogo, né? E aí, o Cássio expulso, o Yuri machucado, o Corinthians não podendo mais fazer substituições, certo? E aí, ficando com 2 a menos, perdendo por 2-1. Pois é, né? Aí olha o que acontece. Falta pro Corinthians. Na intermediária, Garro na cobrança e ele empata o jogo pro Corinthians 2-2. O primeiro gol do Garro pelo Corinthians. Aí o Timão consegue segurar o empate até o final com 2 a menos, cara. Pois é, 2-2 com 2 a menos. Esse empate, pra mim, é um dos mais heróicos, assim, do Corinthians nos confrontos contra o Palmeiras. Pois é, então confira aí como foi Palmeiras 2, Corinthians 2 pelo Paulistão 2024. Palmeiras vem para roubar a bola na entrada da área. Flaco tá pedindo por ali. Hendrick dominou, trouxe pro pé esquerdo, bateu, é gol! Gol! O cartão de visitas do Mateuzinho, por enquanto, não é dos melhores. Não faz um bom jogo nesse segundo tempo, não. 22:30. Outro cruzamento, o Palmeiras vem no toque de cabeça! É do artilheiro, Flaco Lopes! Gol! Referendada pelo Cícero Souza, que é o gerente de futebol do Palmeiras. E dá muitos frutos porque tem muita calma. Vamos, Corinthians. O Corinthians chega ali, Yuri Alberto! Gol! Caramba, ele entrou, Flaco Lopes não entrou. Flaco Lopes deveria ter entrado aí também nesse bolo, né? Olha o Cássio! Rony saiu, o Cássio fez falta nele, hein? Foi obrigado a fazer falta no Rony, o Cássio. Os dois vão pro chão. Olha, o cartão vermelho já tá aplicado já. Cartão vermelho, tá expulso o goleiro do Corinthians. Salve o Espínola, não teve outra coisa a fazer o goleiro do Corinthians, hein? Palmeiras com um jogador a mais nesse momento, mas o Corinthians vai lutando. O Corinthians vai tentando chegar ao gol de empate. Perdia por 2-0. Yuri Alberto caiu, tá pedindo falta. E o Klaus está marcando falta em cima dele. A preocupação é grande mesmo. Tá sentindo muito o atacante do Corinthians. Pedro Henrique dominou na entrada da área. Mais uma falta que favorece o Corinthians. O Corinthians acreditando até o fim. Até o último minuto. O Palmeiras se segurando. Um final de clássico dramático agora para o Palmeiras e o Corinthians na esperança. Diga, Bruno. Os médicos com medo de lesão na costela por conta de uma joelhada. Ele vai ser levado diretamente para o vestiário. Partida completamente. Corinthians marca e tem mais uma chance. Gago! Gol do Corinthians! Gol! Do Corinthians! Rodrigo Gago! Pensas que somente o derby são capazes de promover o levantamento, bola na área, sobrou a batida pro gol, a bola vai entrando, afasta a zaga! Com
2 jogadores a menos, sem seu goleiro. Bola levantada, tira Pedro Henrique. E o Klaus vai apitar fim de jogo em Barueri. E é isso aí, galera. Tá aí o vídeo, 5 jogos que o Corinthians conseguiu se superar com 2 jogadores a menos, né? Eu trouxe clássicos, trouxe um jogo de Libertadores, um jogo de Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. Pois é, então eu trouxe aí esses jogos pra gente relembrar, tá? Se vocês tiverem outras sugestões de temas, coloque aí nos comentários, beleza? E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!